de acordo com o cenário de hoje e o cenário que está se formando, o que talvez fazer com o nosso portfólio para talvez surfar uma onda interessante ou talvez minimizar o seu risco. Então daqui a pouco eu vou querer aprofundar nisso, tá? Só que antes eu queria entender um pouquinho mais ainda sobre o panorama atual do Brasil, tá? Porque hoje a gente, pô, você mais do que ninguém sabe de muitas das coisas dos bastidores, obviamente, né? E existe uma transição que está acontecendo barra aconteceu, né? Então assim, se eu fosse olhar hoje, né, de uma forma geral, né, assim, para o que está acontecendo, tá, em termos políticos, Brasil, etc. O que você poderia citar como 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sob a ótica, talvez, do que está acontecendo na liderança do Lula hoje ou no Brasil de uma forma geral? Assim, o que você destacaria como 3 pontos positivos, 3 pontos negativos hoje? Os 3 pontos positivos do momento, do cenário atual, eu diria, foram confirmações de teses que eu defendi os últimos anos. Eu sempre disse que o Brasil tem uma democracia barulhenta, porém robusta, ela está em transição. Então, essa barulheira toda, como eu disse antes, é o resultado da emergência, da revelação, do surgimento da centro-direita brasileira. Existem os conservadores, são muito importantes, pensam em família, pensam em valores, pensam em meritocracia, pensam em trabalho, produtividade, pensam em religião, pensam em Deus, pensam no país. Existe um trabalho clássico do Max Weber, sociólogo, O Capitalismo e a Ética Protestante. Então, países anglo-saxões que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo, está na base do Partido Republicano Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. Essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor-trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso, é completamente falso. Quanto mais capital, nós vamos aprender isso, por exemplo, no curso, quanto maior a acumulação, o ritmo de acumulação de capital, por isso que eu queria fazer uma previdência com regime de capitalização, porque quanto mais rápido o ritmo de acumulação de capital, muito maior a produtividade do trabalhador. O exemplo clássico, se você sozinho, se for um jardineiro, for trabalhar, você fica 2 dias arrancando a grama com as mãos. Se botar um pouquinho de capital na sua mão, uma tesoura de cortar grama, você já faz um jardim em 1 dia. Se botar uma máquina de cortar grama, quer dizer, mais capital e tecnologia na sua mão, você faz 3, 4 jardins num dia só e recebe um salário muito maior. Então, quanto maior a acumulação de capital, as inovações tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor o resultado. Então, não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador, é o contrário. A empresa é onde se reúnem os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. Então, os países que perceberam isso, e eu acho que essa é uma experiência positiva que o Brasil está vivendo, é perceber a força do sistema econômico quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem. Tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Então, eu diria que o Brasil teve um grande despertar depois de 30 anos só de centro-esquerda, que é o Saci Pererê que eu dizia, pulava só numa perna. Nós estamos aprendendo a caminhar com as 2 pernas, mas estamos caminhando e caindo. Volta e meia tem uma gritaria, sobe o tom, tem excessos cometidos de um lado e de outro, então isso não é bom. Os excessos têm que ser contidos, mas o Brasil está aprendendo a caminhar com esse, digamos, espectro político muito mais amplo e muito mais na direção do caminho da prosperidade. Eu acho que entre uma economia fechada, nós fechamos o Brasil nos últimos 30 anos, uma economia aberta, que é o que nós estamos querendo, fizemos vários acordos comerciais, a produtividade vai ser maior, o crescimento vai ser maior, os impostos mais baixos. Então,
Um primeiro ponto positivo que eu digo é o Brasil segue nessa transição em direção à democracia e mercados. Tudo precisando de aperfeiçoamento. Então, se você disser assim, está tudo funcionando bem, não. Tem muito barulho, tem muita suspeita, tem muita fumaça, tem que ser mais transparente o tempo inteiro, tem que acontecer. Então, nós temos que seguir nesse rumo de transição. Segunda observação do ponto de vista econômico é que realmente, quando houve a crise, apesar da barulheira toda econômica, do ponto de vista de resposta, apesar de toda a barulheira política, eu chamava a atenção disso o tempo inteiro, a resposta econômica foi muito vigorosa. O nosso regime funcionou para dar resposta econômica. Por um lado, como tinha um Ministério da Economia, em vez de 4 ou 5 ministérios, como tinha antigamente, foi tudo em alta velocidade. Imagina se o ministro da Fazenda, para desenhar o programa de Auxílio Brasil, a renda básica do Milton Friedman, quer dizer, se você quiser, foi a maior redução de pobreza em 40 anos. Em 1 ano e meio nós conseguimos. Por quê? Porque demos dinheiro na veia, no bolso do pobre. Ele não tinha que ir para um ministério, para passar por um banco público, para depois virar um empréstimo para um empresário que no finalzinho você leva um sorvete no deserto, chega só a casquinha no trabalhador. Nós fizemos uma transferência direta de renda e por Pix. Ainda fizemos um avanço digital. O Brasil ficou como o 3º melhor governo digital do mundo e o primeiro das Américas, na frente do Canadá, na frente dos Estados Unidos. O Brasil fez uma revolução digital. E nós fizemos essa transferência de renda, um ataque fulminante. Imagina se tivesse que o ministro da Fazenda pedir para o ministro do Planejamento fazer o orçamento e aí depois tivéssemos que ligar, por exemplo, eu tive que reduzir as tarifas de importação de 1.500 produtos médicos hospitalares para trazer remédio, ao mesmo tempo de travar as exportações de ventiladores pulmonares, ao mesmo tempo de encomendar ventiladores pulmonares para 2, 3 empresas. Isso era um espaço do Ministério de Indústria e Comércio. Se tivesse Indústria e Comércio, a Fazenda tinha que pedir autorização, depois o Planejamento ia fazer a verba, depois o Indústria e Comércio ia ver se podia autorizar. Como estava tudo comigo, era disparar de manhã, de tarde, de noite, disparar de manhã, de tarde, de noite. E as coisas aconteciam em alta velocidade. Quer dizer, nós conseguimos fazer tudo isso com uma velocidade imensa, porque o sistema reagiu. E eu tive a ajuda de vários atores. Eu tive a ajuda do Supremo Tribunal, eu tive a ajuda do TCU, eu tive a confiança do presidente o tempo inteiro, eu tive a ajuda de parlamentares, Câmara de Deputados, Senado. O sistema funcionou na resposta. Politicamente, o pau comeu. Todo mundo brigou com todo mundo. Mas o Brasil, do lado de lá, saiu porque todo mundo remou. Apesar de todo mundo dando tiro a bordo, estava todo mundo remando. Com o braço esquerdo, todo mundo remando. Com o braço direito, todo mundo dando tiro e vice-versa. Mas o sistema reagiu. E o Brasil surpreendeu. Como eu disse nos palcos internacionais. Eu ia à reunião do G20, eu ia à reunião de Davos, e o Brasil vai surpreender. O Brasil vai surpreender. Nós somos uma democracia resiliente, nós somos uma economia forte, nós vamos reagir, nós vamos sair mais rápido. Então, as previsões que eles faziam, o Brasil, o PIB vai cair 9,7%, previsão do FMI. Eu pedi o FMI para ir embora e passear. Vai para lá, porque nós não estamos com empréstimo. Você não precisa ter uma missão do FMI se você não estiver tomando empréstimo. Então, eu convidei-os amistosamente a ir embora, porque eles estavam atrapalhando o nosso combate, contaminando a expectativa, dizendo que ia cair 9,7%, quando eu sabia que o Brasil estava reagindo muito mais rápido. Então, também, a ideia de que o Brasil tem agora uma democracia mais rica, mais vibrante, porque surgiu agora a outra metade do Brasil que estava escondida. A ideia, o segundo ponto positivo, que nós conseguimos reagir a uma crise, foi uma guerra mundial. E o Brasil saiu bem, saiu bem. Eu não vou avaliar do ponto de vista político, do ponto de vista médico, se morreu gente, mais gente, menos gente, mas eu vi o seguinte, o Brasil vacinou todo mundo em alta velocidade, tem muita crítica, eu sei que tem toda essa discussão, mas quando você vai ver os números, o Brasil, ao longo de 2, 3 meses, a partir do momento que a vacina ficou pronta, o Brasil ultrapassou, tirando poucos países nórdicos, alguns até deram liberdade para vacinar ou não, tirando esses temas mais complexos, a verdade é que o Brasil imunizou a população inteira. Todo mundo que quis tomar vacina, tomou vacina e está tudo certo. Então, nós tivemos uma resposta muito vigorosa à crise, muito forte. Brasil em transição,
em direção à economia de mercado e uma democracia mais robusta, precisa de mais transparência, precisa de mais menos barulho e mais efetividade na parte política. Resposta econômica vigorosa, foi um segundo ponto também, que eu apostava que o Brasil sairia bem. Agora, se eu for olhar para os pontos negativos... E o terceiro ponto é que nós estamos nos rumos, o Brasil está no caminho da prosperidade. Nós estamos, como eu disse, com 2 planos Marshall de pipeline. Um plano de Marshall era 100 bilhões de dólares, dá uns 800, 900 e poucos bilhões hoje de reais. Nós temos... O plano Marshall reconstruiu a Europa no pós-guerra. Nós temos 2 planos Marshall encomendados para os próximos 10 anos. Está tudo no lugar. Nós temos 5 mil municípios que estão refazendo os seus 3 pontos positivos. Primeiro ponto positivo, a democracia brasileira mais flexível, muito mais representatividade. Liberais e conservadores emergiram. Metade do país, pelo menos, é liberal e conservadora. Segundo grande ponto, a nossa capacidade, nós brasileiros, quando você bota as nossas instituições, e houve um episódio, uma crise, um meteoro, uma bomba que explodiu sobre nós, que foi toda essa crise, nós reagimos com vigor. E, finalmente, o terceiro ponto, e estamos no caminho da prosperidade. Reduzimos os impostos, abrimos a economia, temos 2 planos Marshall de encomenda de investimentos, temos um Banco Central independente, garantindo que a inflação não vai destruir o poder de compra dos salários, o poder de compra das aposentadorias, quer dizer, que já está em curso esse programa de estabilização. Então, eu vejo essas vantagens. Você diz os pontos negativos. Mas pensando mais sobre a ótica de hoje, assim, não do passado, mas pensando hoje como está a nossa foto, né? Quais seriam 3 pontos negativos das decisões que estão sendo tomadas? Bom, eu prefiro responder de uma forma socrática, que é o seguinte: o Sócrates era conhecido por fazer perguntas. Quando alguém perguntava para ele, ele respondia com uma pergunta. Então ele fala assim: olha, nós controlamos os gastos públicos. Isso é o caminho da prosperidade, mais eficiência, mais foco nos gastos públicos. Se você estiver aumentando os gastos públicos, pense sobre isso. Nós reduzimos os impostos, controlamos os gastos públicos, você pode reduzir os impostos, a taxa de juros cai e os investimentos aumentam, privados. Como eu disse, são 880 bilhões. Se você começa a gastar mais no setor público, você vai gastar quanto mais? 30, 40, 50 em investimento? Cuidado para não derrubar os 800. Às vezes você vai buscar 30 ou 40 de investimento público, sobe o juro e derruba 800 no setor privado. E você volta para a estagnação. O Brasil era prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. Nós estávamos prisioneiros lá, sem crescer. A geração dos meus pais assistiu um Brasil que crescia 7,5% ao ano, 10, 15, 20, 30 anos seguidos. Hoje, ao contrário, os últimos 30 anos o Brasil está crescendo 0. Então, cuidado. Se tiver que lançar algum alerta, basta dizer o seguinte: pessoal, o caminho da prosperidade é com redução de impostos, não é com aumento de impostos, não. O caminho da prosperidade é com a abertura da economia. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos, porque o governo está gastando menos. Porque senão, quando o governo gasta mais, vai ter que tomar empréstimo, o juro já sobe. E vai ter que emitir moeda também, porque se ele está gastando mais, ele vai ter que emitir ou dívida ou moeda. Se ele emitir dívida, o juro sobe. Se ele emitir moeda, a inflação sobe. Então o segredo é controle de gastos, você tem que controlar os gastos. Você certamente conhece esse cara aqui como ministro da Economia nos últimos 4 anos. Mas pouca gente sabe que o Paulo Guedes é, na verdade, um dos empreendedores mais bem-sucedidos do setor de educação no Brasil. Nas décadas de 80 e 90, ele comandou o IBMEC e lançou o primeiro MBA executivo do Brasil. Nos últimos 15 anos, como gestor de fundos de private equity, ele investiu em 4 empresas de educação que depois fizeram IPO. O próximo passo do Paulo Guedes no setor de educação já está decidido. O Grupo Primo fechou uma parceria para lançar um novo MBA em macroeconomia e gestão de portfólio com o Paulo Guedes. Vai ser um MBA para você aprender a analisar cenários econômicos e, a partir disso, tomar boas decisões de investimentos. Tá animado, Paulo?
Bastante animado, né? A ideia de vocês de distribuir conhecimento para jovens investidores é excepcional e merece todo o apoio. Então você pode experimentar esse MBA que vai ser lançado e verificar se você gostaria de ser aluno. Porque o Paulo Guedes vai dar um presente para vocês. Ele vai fazer 4 aulas magnas gratuitas para falar sobre caminhos para a prosperidade, economia e alocação de portfólio. E é gratuito. É só você clicar aqui no botão embaixo e pegar o seu convite agora mesmo. Peço para o pessoal clicar aqui embaixo, Paulo. Normalmente ele dá bons conselhos. Ou seja, clica aqui embaixo.